Olá, turma, boa tarde, como vocês estão? Então, hoje a gente vai fazer a nossa aula, segunda aula, que a gente vai abordar a parte de diluição de medicação, tá? Eu achei um pouquinho, como eu já falei pra vocês, complicado simplesmente eu apresentar em slides e apresentar o áudio explicativo. Eu achei um pouco difícil pra mim explicar pra vocês, então eu acredito que a compreensão de vocês também seria um pouquinho complicada, tá? Então a gente vai falar de diluição de medicação. Antes de falar de diluição de medicação, a gente tem que entender duas coisas, né? A gente tem, quando a gente vai fazer a medicação, a medicação e o diluente, né? Eu tenho aqui um exemplo para vocês, uma ampola, né? Essa é a nossa medicação, nosso diluente, né? Que eu peguei um sorinho de 100 ml, como somente para exemplificar. Então, a gente tem a menor porção, que é a medicação, e a maior porção, que é o nosso diluente, ok? A gente vai manipular isso em sala de aula, fazer essa diluição toda na prática, mas a gente precisa entender a existência para poder conseguir fazer o cálculo, né? Então, o médico prescreve, às vezes ele prescreve pela miligramagem, às vezes ele faz a prescrição médica através de ml, às vezes ele faz a prescrição médica por ampola. Então, a gente tem que estar muito atento em como está sendo prescrito para poder administrar corretamente, tá? Então, para a gente administrar corretamente, a gente tem, além disso, uma questão importante. Eu trouxe aqui uma seringa de 1 ml para vocês. A gente tem seringas de 60, de 20, de 10, de 5, de 3 e de 1 ml. Eu trouxe a de 1 ml porque ela tem uma questão importante que eu gostaria de levantar e explicar para vocês, tá? Essa aqui é uma seringa de 1 ml. Dá para ver a numeração? E ela vai de 10 ao 100. Isso significa que dentro dela cabem 1 ml, sendo que o 10, ele significa 0,1 ml, o 2, 0,2, o 3, 0,3, assim até a gente formar 1 ml, ok? Significa que cada linhazinha pequenininha, graduação menor, a gente tem 0,01 ml, tá? Então, por que eu tô explicando isso para vocês? Por conta da insulina. Quando o médico prescrever para o paciente a insulina, ela é prescrita, não é prescrita em ml. A insulina, ela é prescrita em unidades. Então, ela vai vir na prescrição médica 20 UI ou 5 UI. O que isso significa? Se for prescrito 20 UIs, ok, 20 UIs. Então, aqui são 20 unidades. Se for prescrito 5, não é aqui. 5 são 0,05. Então, é na metade. Cada uma equivale a 0,1. Cadê? Cada uma equivale aqui a 0,2, na realidade. Então, a gente bota que eu não enxergo aqui de frente, aqui mais ou menos no meio, né? Aqui que eu não enxergo assim de longe, mas para vocês terem ideia de que a numeração dela não é em ml para insulina, e sim em unidades. E a gente tem que ficar atento, porque se a gente administra para um paciente 50 achando que é 5, a gente vai matar o nosso paciente de hipoglicemia, tá? Então a gente tem que ficar muito atento ao manipular a seringa de 1 ml. Então, quando a gente fala de diluição de medicação, quando a gente fala de cálculos em enfermagem, a gente fala basicamente de 2 cálculos, que são os principais para a gente conseguir entender, que é o cálculo da diluição propriamente dito, né? E o cálculo de gotejamento. O que é o gotejamento? É a gente saber a quantidade de medicação que está sendo infundida, administrada para o nosso paciente através do equipo de macrogotas ou microgotas, tá? Então, a gente utiliza basicamente na enfermagem a regrinha de 3. Aquela regra de 3 que a gente aprendeu na escola é o que a gente utiliza na nossa prática da diluição de medicação, basicamente. Então, vamos lá fazer a nossa regra de 3.
né, vamos dizer que foi prescrito na nossa unidade, está na prescrição médica, 50 miligramas de, vamos pensar numa medicação, por exemplo, de dipirona, tá? Só que na nossa unidade hospitalar não existe ampola de dipirona de 50 miligramas. A gente tem ampolas de 250 miligramas e 2 ml. Então essa aqui é uma concentração de dipirona que não existe, tá? Não existe essa ampola de 250 miligramas, vai ser só um exemplo para dar para vocês. Então, nossa prescrição é 50 miligramas de dipirona. Mas eu não tenho na minha unidade 250 miligramas de dipirona. Então, o que eu vou fazer? Como que eu vou saber quantos miligramas de dipirona que eu tenho para poder fazer essa concentração da prescrição? Então, a gente vai fazer a regra de 3, né? A gente bota sempre os valores correspondentes um em cima do outro. Então, eu tenho disponível 250 miligramas em 2 ml, correto? Eu preciso de quanto? Eu preciso de 50 miligramas, então eu preciso saber quantos ml eu vou aspirar. Então, eu boto aqui X, porque X é a minha incógnita, é o que eu preciso descobrir. Então, aí a gente vai fazer a regrinha de 3. A gente vai multiplicar cruzando e depois a gente vai dividir os resultados. A gente vai fazer a continha aqui e eu já volto aqui com vocês. Então, vamos lá, né? Então, a gente vai fazer agora a multiplicação cruzada para depois poder dividir. Então, 50 vezes 2 e 250 vezes X. Então, aqui eu tenho 100 e eu tenho 250, certo? E agora eu vou dividir. Então, X igual a 0,25. Então, significa que para eu conseguir essa quantidade de dipirona da minha prescrição, utilizando o que eu tenho disponível na minha farmácia do hospital, que são 250 em 2 ml, eu preciso aspirar dessa ampola de 2 ml 0,25. E aí eu vou ter a concentração de 50 miligramas como estava prescrito, ok? E aí a gente tem, como eu falei, a ampola, né, que eu mostrei pra vocês aqui. E a gente tem também uma coisa chamada frasco ampola. Não sei se vocês já viram um bujãozinho assim. Eu não sou muito boa de desenho, tá? Mas ele vem em pó, o frasco ampola. E pra gente diluir esse pó, a gente usa ou a solução fisiológica, 0,9%, ou a gente utiliza água destilada, ou a gente utiliza o próprio diluente que acompanha a medicação em pó, tá? A medicação liofilizada. E depois que a gente reconstitui a medicação, que aí a gente vai fazer uma nova diluição, dependendo da via de administração, tá? Então, a gente utiliza, por exemplo, no caso da penicilina cristalina. A gente tem frasco ampolas que apresentam 8 milhões de unidades, tá? Então, um frasco ampola, eu tenho essa concentração em pó. Ela acompanha uma ampola de diluição de 2 ml. Então, eu vou diluir essa quantidade de unidade em pó em 2 ml de solução diluente. A isso, eu acrescento mais 8 ml de solução fisiológica, de ringer lactato, de qualquer outra medicação que a gente possa usar de acordo com a prescrição médica. Então, a gente vai botar 2 ml mais 8 ml, a gente tem um total de 10 ml, ok? E aí, na prescrição médica, tá escrito que o meu paciente é pra gente administrar 4 milhões de unidades de penicilina cristalina. Como que eu vou administrar 4 unidades em pó se eu só tenho disponível 8?
E aí a gente faz a continha da regra de 3 novamente. Mas nesse caso, como a conta é bem mais simples, a gente simplesmente vai fazer o quê? Se eu diluir com o diluente de 8 e somei mais 10 de solução fisiológica e tive 10 ml, se o total em 10 ml significa que para eu obter 4, eu tenho que aspirar 5 ml desse meu total de 10, ok? E aí eu vou ter compatível a minha prescrição. Se caso o valor aqui da prescrição for 3 ou for 5, aí a gente vai precisar realmente fazer a regrinha de 3 para poder fazer a aspiração da medicação corretamente. Lembrando que a gente está falando de medicação, a gente tem o quê? A dose certa. Não adianta eu falar assim, não, vamos, 5 para 4, qual o problema? Vamos aspirar 5 ml mesmo, não vai fazer diferença. Vai fazer, porque não é a dose certa. A gente não trabalha com doses aproximadas, a gente trabalha com dose correta, com dose precisa, ok? Então, agora a gente vai falar de cálculo de gotejamento, tá? Em relação ao, para finalizar, em relação ao cálculo de medicação, como eu falei para vocês, é simples, é regra de 3. Então, assim, quem não conseguiu aprender regra de 3 no colégio e tem dificuldade, eu oriento que vocês peguem exercícios comuns mesmo de matemática para treinar a regra de 3, tá? Lembrando apenas que o que diferencia a nossa regra de 3, vamos dizer assim, da regra de 3 normal, é que a gente tem que colocar os ml em cima de ml, miligramas em cima de miligramas ou gramas, tá? Eu vou lançar para vocês uma tabelinha de equivalência para vocês saberem quantos gramas equivalem a quantos microgramas, quantos miligramas equivalem a gramas e assim por diante em relação aos ml também, tá? Vou acrescentar para vocês também uma outra tabelinha que é em relação às gotas, né? Quantos ml tem uma gota, e é isso, tá? Então, gotejamento. O que é o cálculo de gotejamento? É a gente saber quanto vai ser infundido para o nosso paciente de acordo com a prescrição médica, né? Alguns médicos, principalmente em pediatria, eles colocam na prescrição 30 gotas por minuto, ou 50 gotas por hora, por exemplo. Então, assim, alguns médicos fazem isso, mas a grande maioria não. Eles só colocam o volume total e dizem que é para esse volume total correr em 5 horas, em 10 horas. Então, a gente utiliza os cálculos de gotejamento, né? Esse aqui é um equipo de macrogotas, né? As gotas elas são maiores e a gente tem equipos de microgota. A gente pega o soro, a gente conecta o soro no equipo. E eu não sei se é possível vocês enxergarem as gotas, tá? Então, quando a gente fala de gotas por minuto, significa que a gente vai ter que contar quantas gotas estão caindo por minuto e, se necessário, a gente abre mais ou a gente fecha mais a roldana do nosso equipo de medicação, tá? Então, a gente vai contar para poder infundir a quantidade certa que tá na nossa prescrição. Então, a gente tem aqui, eu já deixei escrito para vocês poderem copiar os nossos cálculos que a gente tem. Então, a gente tem os cálculos, como eu falei, como a gente tem equipe de macrogotas e equipe de microgotas, a gente tem os dois cálculos. Lembrando que uma gota no equipo de macro equivale a 3 gotas do equipo de microgotas, ok? Então, uma gota de macrogotas são 3 gotas em microgotas. Então, a gente tem aqui o cálculo em hora, em minuto. Se na minha prescrição médica está escrito administrar 500 ml de solução fisiológica 0,9% em 30 minutos.
Isso significa que eu vou utilizar essa conta aqui debaixo. Se eu for utilizar um equipo de microgotas, eu vou utilizar esta conta aqui. E se eu for utilizar um equipo de macrogotas, eu vou utilizar essa conta aqui. V significa volume e T significa tempo. Então, utilizando o equipo de macrogotas, eu tenho volume. Quanto que é o meu volume? 500 ml. Então, 500 vezes 20 sobre tempo. Quanto é o meu tempo? 30 minutos. Lembrando que nós estamos fazendo o cálculo em minutos e não em horas, ok? E aqui é só fazer a conta. Então, aqui eu tenho sobre 30. Para facilitar a nossa vida, a gente corta aqui e eu vou fazer a conta. Então, nossa continha aqui de 1.000 dividido por 3 deu 333,33333. Nesse caso, a gente pode fazer o arredondamento, tá? Então, aqui, número de gotas por minuto. Então, 333 gotas por minuto, ok? E se a continha fosse por hora? Prescrição médica. Administrar 100 ml de soro glicosado 5% em 2 horas. Como é que eu vou calcular isso no meu gotejamento, no meu equipo de macrogotas? Então, a gente está falando de horas e a gente está utilizando uma equipo de macrogotas. Então, eu vou colocar VT é volume total. Então, meu volume total são 100 ml. Tempo, 2 horas. 2 horas. Vezes o quê? Vezes 3. Aqui, ó, quando eu falei das gotas, né? Se fosse microgotas, como as nossas gotas equivalem a 3 microgotas, então a gente utiliza multiplicação por 3. Então, a gente tem aqui 100 dividido por 6. Então, a nossa divisão de 100 dividido por 6 dá 16,66666. Como a gente não tem como fracionar uma gota, a gente faz o arredondamento por aproximação. Então, a gente coloca 17 gotas por minuto. Então, a gente sabe que para correr 100 ml em 2 horas, nosso gotejamento são 17 gotas por minuto, ok? Se o caso dessa conta a gente for utilizar um equipo de macrogotas, a gente vai fazer a continha volume sobre tempo, né? O volume total, então 100 dividido por 2. Então, a gente tem 50, microgotas por minuto. Então, para a gente correr num equipo de microgotas, 100 ml em 2 horas são 50 microgotas por minuto, ok? Então, para finalizar, foi isso, exatamente isso, gotejamento e cálculo de diluição, tá? Atenção em relação à seringuinha de 1 para administração quando for em unidades, a gente tem atenção para poder utilizar a seringa de 1 corretamente. Mas como eu já falei para vocês, a manipulação a gente vai fazer isso em aula prática. Então não se desesperem, ai meu Deus, a gente não sabe de nada. Não, tá? Mas a gente precisa saber a teoria, ok? Então, só para finalizar, uma coisa importante que é o que a gente precisa utilizar para fazer a administração de medicação, né? Como a gente prepara a medicação? A gente já falou na primeira aula sobre as vias de administração, né? Que a gente tem as enterais e as parenterais.
A gente já falou do material que a gente utiliza para fazer a punção venosa. Então, quando a gente administra a medicação na veia, quando a gente faz ela intramuscular, quando a gente faz ela subcutânea ou intradérmica, certo? A gente já conversou, já falou sobre calibre de agulha, e materiais utilizados para punção, garrote, algodão, álcool, esparadrapo. E aí a gente vai falar agora em relação a material que a gente utiliza para fazer a diluição da medicação. Então, independente se a via for enteral, se a gente for fazer comprimido, cápsula, drágeas, suspensão, xarope ou qualquer coisa relacionada às enterais ou às parenterais que a gente utiliza, as ampolas, frascos ampola, e os frascos, a gente precisa de um local adequado para poder fazer a manipulação dessa medicação, tá? E aí, o que a gente precisa utilizar? Primeiro, paramentação. Antes de manipular a medicação, a gente tem que estar devidamente paramentado, tá? Lembrando que a gente dilui antibióticos. Vocês lembram de resistência a antibiótico? Se você não estiver utilizando máscara, você vai estar aspirando, você vai estar inalando aquele pó daquele antibiótico. Você corre risco de respingar alguma medicação nos seus olhos se você não tiver de óculos. Corre risco da medicação de cair cabelo e contaminar a sua medicação se você não tiver de touca. Então a gente deve estar paramentado para fazer diluição de medicação, ok? Capote, máscara, óculos, touca, devidamente paramentado. Então, primeira coisa é paramentação. Segunda coisa é o local onde a gente vai fazer a administração da medicação. A gente precisa de um local. Fazer a desinfecção da nossa bancada com álcool 70. A gente deve utilizar um campo, se possível estéril, para poder fazer a medicação, para a gente colocar sobre a nossa bancada. E aí a nossa paramentação, e aí a gente utiliza seringas. Tudo vai ser de acordo com aquilo que está prescrito. Então, se a minha medicação ela precisa ter uma diluição grande, eu vou utilizar uma seringa maior. Se a minha medicação tiver uma diluição bem fracionada, eu vou utilizar uma seringa menor. Então, seringas, geralmente a gente usa para aspiração de medicação, agulha 40x12. A gente administra se for, dependendo da via, o calibre do que a gente já aprendeu. Equipo. Se o volume for grande, né? Se o volume for alto, a gente utiliza equipo para poder ser a via entre o frasco e a medicação. Equipo, então, pode ser de microgotas ou macrogotas. A gente usa os frascos dos nossos diluentes. Então, pode ser soro glicosado a 5% ou a 10%, ou ao volume for prescrito. A gente pode ter soro fisiológico de 0,9%. A gente pode ter soro Ringer com lactato. Ou a gente pode ter água destilada. Nós temos nossos frascos em apresentação de 100 ml, 250 ml, 500 ml e de 1 litro, isso é, 1000 ml, ok? Para diluição, a gente pode usar pequenas ampolas de água destilada de 10 ml, são ampolinhas plásticas que a gente utiliza, água destilada,
ou solução fisiológica 0,9%. Tudo vai depender da compatibilidade da medicação e de acordo com a prescrição médica, ok? Então, basicamente é isso. Como eu já falei pra vocês, isso aqui é teoria. A gente depois vai colocar tudo isso na prática, então não se desesperem, porque na hora que a gente colocar a mão na massa, vai ficar tudo mais fácil e mais claro de compreender. Espero que esse método novo tenha ajudado vocês. Então eu preciso muito que vocês me deem um retorno dizendo, professora, a gente prefere os slides com áudio ou a gente prefere a aula no quadrinho, ok? Beijos, fiquem com Deus.